Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre os poderes do Conselho e do Subsíndico. Quais são esses poderes? Você sabe? Bom, os nossos convidados, mais que especiais, sabem. Vem comigo. Diretamente do estúdio Superlógica, temos dois síndicos profissionais, dois síndicos muito conceituados. Os dois são de cidades praianas, mas não são da mesma cidade. Diretamente de Aracaju, que é um lugar que eu gosto muito, minha amiga Fábia Santos. Fábia, muito bom ter você aqui. Ô, Ricardo, o prazer é todo meu. E meu amigo Vitor Rocha, que vem de Vitória, Espírito Santo. Você mora em Vitória, né? Moro em Vila Velha. Ah, Vila Velha. Mas moradia, né? Atravessa a ponte. É só a ponte. De Vila Velha, mas atravessando a ponte alguns metros já está em Vitória. Prazer ter você aqui, Vitor. Eu que agradeço o convite. Sempre bom ter vocês aqui. Já aproveito para agradecer os nossos patrocinadores Repinte, especialista em restauração predial. Síndico 5 estrelas, certificado que muda a vida do síndico e muda a vida do condomínio, que contrata um síndico com conhecimento e capacidades comprovadas. E Gabor, a melhor formação, o melhor curso de síndico profissional do Brasil. Somos três, aliás, corredores, né? Estávamos falando sobre isso, demoramos até para iniciar o treinamento. E antes de falar dos poderes, eu gosto de quebrar um pouco de protocolo. Antes de falar dos poderes do conselho e do síndico, a corrida ou o esporte de maneira geral, vou deixar você falar, é crucial para a saúde mental e o síndico precisa de saúde mental, né, Fabiana? Precisa. Eu digo que sair para correr e escutar minha respiração é me ensinar que o limite sempre pode ir além. E é essa resiliência da gente conquistar mais 1 metro, mais 1 quilômetro, mais uma prova, que faz com que a gente também sobreviva às questões do condomínio. É mais um problema, passa essa etapa, vai vir outro desafio, então você se sobrepõe ao desafio. Eu acho que a corrida treina você para viver os desafios enquanto síndico. Só também quebrando o protocolo para esse assunto, eu falo que eu não conheço, deve existir, mas eu não conheço, pessoas bem-sucedidas que não fazem esporte e que não leem. Para mim são 2 pré-requisitos, leitura e esporte. Para a sanidade mental, para conhecimento, tanto pessoal quanto conhecimento de assuntos gerais. Sua opinião sobre isso, Vitor? Com certeza. Acho que não tem condições de você chegar numa alta performance se você não pratica um esporte regular, né? E a corrida, a gente acabou descobrindo aqui ser similar nesse esporte que é a corrida, um esporte tão democrático, gratuito, pega o tênis e vai. Qualquer lugar. Qualquer lugar que você está, meu tênis está na bolsa, Ibirapuera está aí, daqui a pouco, amanhã de manhã ou sábado vai ter. Faz parte da atividade diária, então quando você está na corrida, você está centrado, né? Ali no momento da corrida, você vê que vem um problema, você às vezes acha até uma solução de um problema ali, porque você fica ali 5 quilômetros, 6 quilômetros, mais um, está chegando, vou dar o pique final. Cheguei numa solução ali, foi o que a Fábia falou, realmente encontra ali um desafio pessoal que você leva para o profissional e fala, pô, corri 6 quilômetros hoje de manhã no sol quente, o que é esse morador falando aí? E para terminar a minha colaboração, o esporte ensina a vida, né? Claro. Porque a vida é a automotivação. Então, a hora que você põe um tênis e vai correr, ninguém está lá gritando, corre, vai, e você vai criando motivações pessoais na cabeça. Vou correr mais rápido, vou correr mais 1 quilômetro, E a vida profissional, e aqui a gente falando de síndico, mas qualquer vida profissional é a mesma coisa. Você tem que criar motivações, e motivações não são geradas por outros, né? Os outros geram, às vezes, estímulos, mas as motivações são nossas. Então, o esporte ensina a vida e assim vai para a questão profissional. Vindo para o nosso assunto, Fabiá, vamos falar primeiro sobre subsíndico. Quais são os poderes do subsíndico? Eu acho engraçado isso, que a figura do subsíndico oficialmente não existe.
né? No Código Civil não fala sobre a figura do subsíndico. Em tese, ele substitui o síndico na sua ausência. Em tese, porque as responsabilidades continuam sendo apenas do síndico. Eu acredito que por isso, deixa Vitor, que é da área específica, falar sobre isso, mas acredito que por isso que o Código Civil também não traz essa figura, porque a gente não deixa de ser síndico na ausência, né? A gente continua respondendo por tudo que acontece no condomínio. Não sei se vocês sabem, mas nós temos, obviamente que todo mundo sabe, nós temos o nosso presidente, independente de quem seja, e o vice-presidente. E todo mundo acredita que quando o presidente vai viajar, automaticamente o vice-presidente assume o seu lugar. Não, não existe isso na legislação brasileira. Então, para o vice poder representar o presidente, ele tem que fazer, agora não sei exatamente como que é, mas ele tem que fazer um ato formal, um decreto, não sei exatamente. Mas não é assim, não é automático. O presidente foi para a Rússia, o vice vai ficar aqui enquanto ele está. Não existe isso. Todo mundo, normal, a gente tem essa percepção, como é a mesma coisa do subsíndico, né? Ele não tem ali nenhuma, aliás, o Código Civil é isento sobre essa figura do subsíndico, e aí a gente tem, já deixando com o advogado aqui para falar, a gente tem essa definição de responsabilidades, poderes, nas convenções, né, Vitor? Sim, a figura do subsíndico ela se apresenta nas substituições ou nos impedimentos que o síndico eventualmente apresenta, mas não significa, por exemplo, numa viagem, a síndica se ausentou fisicamente, ela deixou de ser síndica ali por algum momento. E também não é uma questão automática, até porque o síndico ele não está vinculado no banco, ele não está vinculado na Receita Federal. O subsíndico. O subsíndico, né? Ele não está vinculado ali para conseguir exercer os poderes de representação. Os poderes de representação eles precisam ser dados pela Assembleia, eventualmente. Mas a convenção, às vezes, ela aponta o subsíndico como um segundo elemento que participa assinando em conjunto com o síndico. Aí ele vai ter um poder ali um poder moderador de fiscalização, talvez, uma dupla fiscalização, um duplo controle, às vezes até triplo, né? A administradora agenda, o síndico assina junto com o subsíndico. Então você tem 3 formas ali de controlar o pagamento mesmo de uma conta. E eventuais substituições. Vitor lembrou, ele falando, eu lembrei de seu pai agora, de Gabriel, o professor Gabriel que sempre diz, depende da convenção. Tem que ver o que a convenção diz, quais são os poderes que dão, mas não é uma figura que desaparece. E sabe uma coisa que eu acho bem interessante lá em Aracaju? É que geralmente nos condomínios que tem síndico profissional não se elege subsíndico. As pessoas não querem assumir essa responsabilidade de subsíndico. Eu não sei se é porque a figura do síndico não está no condomínio, ele sabe que as pessoas automaticamente vão procurar ele, mas eles não querem assumir essa responsabilidade. E aí o cargo fica inexistente ou fica desocupado enquanto está fazendo aquele exercício. Falando em responsabilidade, você que está nos assistindo tem a responsabilidade de dar seu like, dar seu comentário, compartilhar, nos ajudar a disseminar informação de qualidade, que só assim a gente melhora o segmento condominial. Então, compartilha, dissemina, dê seu like aqui. A gente tem quase 2.000 vídeos disponíveis para vocês. E a gente também está nas plataformas de podcast. Lá na plataforma de podcast, a gente está como Condomínio em Pauta, que é o nome do programa. E aqui no YouTube como Conde TV, lá tem bloco 1, bloco 2 e tem um extra especial contando case de condomínios para você direto nessa plataforma. Falando sobre a questão de o subsíndico não foi eleito, né? E vamos falar primeiro ainda de subsíndico. Vale a pena lembrar que um condomínio só não pode deixar de ter a figura do síndico, né? Que ele ficaria acéfalo, né? Sim. Mas caso tenha ali configurado que deve se eleger um subsíndico e por algum motivo não se elegeu, o condomínio consegue andar normalmente, certo, Vitor? Consegue andar. A gente precisa mudar essa cultura, porque é importante a figura do subsíndico. A figura do síndico profissional, o desenvolvimento do síndico profissional, da categoria, da profissão, desse movimento é extremamente importante, ele só cresce
Agora, o subsíndico, ele é importante também porque o subsíndico é a figura do morador, é o representante do morador ali dentro. E a Fábia tocou num ponto importante que às vezes você inibe, porque realmente, pelo fato do síndico não estar presente 100% do tempo, que é o que a maioria dos moradores ou condôminos eles querem uma pessoa ali frequentemente, fiscalizando cada momento e cada passo do dia a dia do condomínio, eles vão em cima do subsíndico para reclamar às vezes, ou para pontuar, ou para exigir algum tipo de situação, ou para sugerir algum tipo de situação na qualidade de condômino do morador, que poderia ser feito de uma forma diferente, não presencialmente ali, mas continua sendo a voz do morador, né? Ele vai estar ali presente e ele vai ser o elo, talvez, de ligação. Então, não ter o subsíndico talvez não seja benéfico ao condomínio. Diga, Fábia. Você estava querendo falar alguma coisa que eu te conheço. Vitor estava falando e aqui pensando, veja como é interessante, o condomínio é feito de pessoas. E aí, veja, essas mesmas pessoas muitas vezes delega para o outro, para um terceiro, e que graças a Deus que eles delegam, porque aí temos nós profissionais que trabalhamos para isso, mas ele não quer assumir junto a responsabilidade. Ele não quer estar junto, contribuindo e melhorando aquele lugar que ele escolheu para viver. Então, assim, é muito interessante como a gente percebe que nesse processo, o delegar para o outro, eu costumo dizer que as pessoas não delegam, elas delargam. Larga lá, tome o pepino é seu, o abacaxi é seu, descasque. E ai de você errar. E você tem que fazer tudo perfeito. Ou errar ou fazer diferente do que eu penso. O sentimento de eu estou pagando muito forte. É um sentimento de eu estou contratando muito intenso ainda que existe. Quando, na verdade, é uma vida em condomínio. É uma coletividade. É a casa deles aquilo ali. É uma área comum. É o quintal da casa deles aquilo ali. Tem que continuar a ter o zelo do quintal da casa deles. Vitor, falando em subsíndico, às vezes a gente tem algumas convenções que até dão uma extrapolada na figura do subsíndico. Então, principalmente condomínios clubes, né, coloca assim um síndico da área geral e algumas vezes um subsíndico por torre e dá autonomia, e a palavra está escrito lá, autonomia nas funções administrativas, financeiras, destinado à torre, né? Então, como se cada torre fosse um condomínio, que não é, na verdade, é um único CNPJ, e isso acaba gerando um problema, porque você cai na mão de um subsíndico que não tem conhecimento, que começa a fazer coisas erradas, ele, segundo a convenção, ele tem autonomia, mas quem vai responder sempre juridicamente por aquele condomínio é o síndico. Vai, descasca esse pepino aí pra gente. Isso é complexo. Isso é complexo. Eu tenho um condomínio específico, tem mais de um que a gente assessora, mas tem um específico que tem esse tipo de problema. São 8 torres, cada torre tem um subsíndico, um orçamento diferente, aí uma torre resolve juntar um dinheiro para trocar um elevador, para modernizar o elevador, a outra não. Aí uma torre resolve, tem uma inadimplência maior do que a outra, só que a gente trata a inadimplência global de um condomínio, então a recuperação entra para o caixa global. É uma coisa que foi feita na convenção, só que na prática não funciona. Não é prático. Funciona de uma forma assim, cada condomínio tem a sua poupança, cada torre tem a sua poupança. Na verdade, é um condomínio com um CNPJ só, com poupanças com o nome das torres. E ali você coloca o percentual que vai... Só que isso é muito complexo. Então a gente atua até tentando mudar a convenção nesse sentido para direcionar de uma forma melhor, porque agora a gente chegou no momento de direcionar a reforma das fachadas. Vai pintar uma fachada só porque uma torre tem dinheiro? Muito complexo e acho que a presença do síndico, a proximidade do síndico com esses subsíndicos é muito importante, muito valiosa. E demonstrar que também, caso façam alguma coisa errada, depois, por mais que o síndico represente o condomínio, depois ele pode entrar com uma ação de responsabilidade e coisas nesse sentido. Fábia, para terminar o assunto subsíndico, a maioria das convenções, ou muitas convenções,
determinam que, caso aconteça alguma coisa com o síndico, por exemplo, venha a falecer, porque infelizmente síndico também morre, né? O subsíndico assume por um período de 30 dias, geralmente, alguma coisa em torno disso, e tem a responsabilidade de chamar uma nova assembleia para a eleição do síndico. Acho que esse é um ponto tranquilo, mas que tem que ser seguido por esse subsíndico, né? Precisa ser seguido pelo subsíndico e tem que ter cuidado. A escolha do subsíndico também precisa ser cuidadosa, porque é aquilo que você falou, a gente precisa ter afinidade com quem a gente está trabalhando junto e precisa ele não ter essa sede de poder, porque muitas vezes é exatamente nesse momento de fragilidade do condomínio que o subsíndico assume o poder e ele não quer chamar essa assembleia porque ele já está lá comandando tudo. É como quando ele sente o gostinho, aí, não, agora quem manda em tudo aqui sou eu não vou chamar a assembleia. E muitas vezes, por falta de conhecimento da convenção, a própria comunidade termina acatando. Ou por omissão, porque ninguém quer se comprometer, e aí termina deixando uma pessoa assumir ilegalmente, porque isso é ilegal. Mesmo porque o banco, por exemplo, não vai dar para ele a possibilidade de assinatura ou de verificação da conta bancária, porque não tem uma ata de eleição. De eleição, mas olha, os bancos estão fazendo esse acompanhamento da ata agora. 5 anos atrás, eu vou falar da minha terra, 5 anos atrás não se fazia isso. Não se fazia esse acompanhamento, muitas vezes o mandato terminava. Não se fazia eleição e as pessoas permaneciam no poder durante muito tempo. Os bancos privados, eles fazem esse acompanhamento melhor dessa gestão de período que a conta é válida. É como se ele colocasse um vencimento e um alerta e aí bloqueia a conta automaticamente. Os bancos públicos, esse acompanhamento ainda não acontece. Aí, veja, se a gente tem um banco que não acompanha e uma comunidade que desconhece as suas obrigações, essa pessoa se estabelece e aí termina ficando no poder, né? Ditadura. Assumindo o condomínio de forma ilegal, de forma irregular. E é muito difícil para a gente que presta consultoria e que depois vai trabalhar e verificar as possibilidades, às vezes é muito difícil retirar essa pessoa do poder, mostrando que foi um processo irregular, porque, infelizmente, quando a gente entra com um processo na justiça, o processo é lento. Infelizmente. Quero falar com vocês agora do conselho, mas tomem uma água, respirem, vocês já me respondem, e você terá esse assunto debruçado na sexta-feira. Até lá.